com muita alegria que eu estou ao lado de um professor de uma arte marcial incrível. Não é todo mundo que tem a oportunidade, infelizmente, de conhecer mais a fundo essa arte, mas hoje o nosso Papo Vanguarda a gente vai conhecer muitas coisas. Sensei Fernando, como está? Tudo bem? Tudo bem. Professor de Aikido, tem que tomar cuidado. Quando dá a mão para alguém de Aikido, você tem que tirar logo a mão. Se ele agarrar ali, complica. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos receber no seu dojo, aqui em São José dos Campos. E é uma arte marcial que não é muita gente que conhece, pelo menos não liga o nome à pessoa, mas que ainda tem as suas peculiaridades. Por exemplo, não há competição. Isso, não tem competição no Aikido. E basicamente ela é feita de contra-ataque. Isso, você recebe um ataque e você vai fazer uma defesa cuidando da integridade física do outro e você não pode fazer força dentro dessa movimentação. Meu Deus do céu, eu falei que a coisa era diferente, mas é muito interessante. Eu quero que vocês vejam aí uma pequena demonstração do professor com os seus alunos aqui. Parece mentira, parece que é brincadeira, parece que assim, eles se jogam porque querem. E não é nada disso, é uma questão de energia. Isso. É a movimentação da energia. Quando ele te ataca, ele está direcionando a energia dele, né? E você vai usar essa energia fazendo um movimento circular e direcionando para algum ponto. No Aikido, são duas esferas de energia. Você é um centro com uma esfera, eu sou outro centro com outra esfera. Se você me acerta, você quebra a minha esfera. Agora, se eu saio do centro, você se desestabiliza porque você não alcança o seu objetivo. Então, toda a força centrífuga e centrípeta, com maior intensidade, vai recorrer a você. E eu vou ser o eixo condutor e direcionador dessa movimentação toda. O Fernando já praticou judô, capoeira, outras artes marciais. O fundador dessa arte marcial tão interessante, tão importante, o Aikido, ele também teve experiência com judô e com outras artes marciais, se não me engano foram 10 artes marciais. E o que você acha que a torna tão fascinante e ao mesmo tempo tão difícil? Olha, ele, como você falou, treinou inúmeras artes marciais, só que ele, quando era criança, ele foi alfabetizado num templo do budismo Shingon. Então, ele começou a se desenvolver com toda uma parte filosófica do budismo. A família da mãe dele também é de linha sacerdotal, do shintoísmo e budismo, deram uma formação para ele interna de autocontrole, de via moral, que é a proposta da arte marcial. Quando ele treinou várias artes marciais, ele aglutinou num princípio único do Aiki, de harmonização de energia, e transformou isso numa via, num caminho, né? Ele gerou essa via de primeiro harmonizar e depois conduzir, mais do que destruir. O ser humano é complicado, né? Porque o que a gente não vê, a gente custa acreditar. E como a gente não vê a energia, quando a gente fala assim, é uma energia, uma esfera, aí surge uma terceira. Olha só a demonstração do Sensei Fernando dessa energia, desse Ki. Quando ele está tensionado, ele é erguido pelos alunos. Aí, quando eles não conseguem te levantar, é por quê? É porque você estende a energia. Quando você concentra, você se torna rígido. Então você é facilmente conduzido, como se fosse uma tora de madeira. Quando você expande, você relaxa, você distribui a sua energia. Então não tem como eles concentrarem e conduzirem. Isso serve como metáfora para a vida. E esse também é um dos motivos principais que nos trazem hoje aqui. E o Aikido, a palavra já define também harmonização, né? Isso está no nome. Isso. Ai de harmonia, Ki de energia e do caminho. Então é o caminho da harmonização das energias. Todos os problemas que a gente tem na vida, eles são uma forma da gente se desenvolver para resolver, para poder resolvê-los, né? Então, quando nós éramos pequenos, na escola, nós tínhamos um problema, conforme nós conseguíamos resolvê-lo, nós nos desenvolvíamos mais e íamos avançando nos anos escolares.
Só que na vida é a mesma coisa. Conforme a gente enfrenta um conflito, a partir do momento que a gente consegue resolvê-lo com satisfação, a gente começa a crescer como pessoa e a gente percebe que sempre tem uma resolução boa para todo mundo. A gente está falando dessa metáfora e eu já tive a oportunidade de fazer um treino com o Sensei Kawai, uma figura muito importante do Aikido, e eu me lembro que ele perguntou assim para mim, Fernando, por que o cachorro pula do muro e se machuca e o gato pula do mesmo muro e não se machuca? Porque o gato é mole, ele é maleável. E a gente tem que ser mais maleável na vida, né? Exatamente. A maleabilidade, a adaptabilidade é o que vai fazer com que nós nos amoldemos às situações para poder ter uma solução melhor para todo mundo. Dá só uma olhadinha nos ataques da professora Lígia, que é sua esposa, isso, com uma faca de madeira, treinamento. Se fosse um rolo de macarrão, você não estava tão bem, não. Ela acertava. Capaz que não, Mas uma coisa que é bacana a gente falar também é que, às vezes, as pessoas custam acreditar na eficiência e há o garoto propaganda, o grande garoto propaganda, eu acho, do Aikido, que é o Steven Seagal, né? Isso. E que nos filmes já mostrava umas coisas fantásticas. E que agora ele está ajudando, inclusive, lutadores de MMA. Isso. Ele, no passado, ele foi o grande divulgador para o Ocidente do Aikido. Ele trouxe uma publicidade para o Aikido. Ele, na época, era um mestre renomado de Aikido e ele introduziu as técnicas nos filmes, né? Depois ele se envolveu muito no cinema e acabou seguindo também a proposta do Dalai Lama e tudo. Deixou um pouco o treinamento de lado, mas parece que ele está com saudades do Aikido e está voltando a se envolver, né? E tem dado treinamento para o Anderson Silva, para o Lyoto Machida. Recentemente ele esteve na Rússia também divulgando a proposta que ele tem de ensinar alguns macetes que ele teve, que ele aprendeu dentro do Aikido. O Steven Seagal, inclusive, foi responsável pela preparação de soldados e de policiais, de grupos especiais como SWAT, enfim. E eu tenho um treino que ele faz assim com o Lyoto, que ele ensina a entrar no golpe. Ele, quando for atacado, ele entra junto no golpe. E que o Lyoto, grande mestre de karatê, grande lutador, fica assim, embasbacado, como é o tempo de luta, né? O que ele tem passado é justamente isso. A hora que a pessoa ataca, não existe o ponto. Aí o Lyoto, no caso, vai para cima ao mesmo tempo, né? Só que o outro está preocupado com aquele ponto que não existe mais. E o Machida já vai num ponto já específico, já vai visando um lugar específico. Outro filme interessante é ele ensinando o Anderson Silva a bater relaxado. Não é força, é relaxamento, é precisão. Se você pegar uma bala, né? Uma bala, ela causa dano. Por quê? Não é pela massa que ela tem, não é pela força, é pela velocidade. Então, quanto mais relaxado, mais velocidade, mais desenvoltura você tem. Se você encontrou o ponto certo na hora certa, já liquida a luta. E ele já conseguiu várias vezes isso. Parabéns, obrigado. E que bons conselhos a gente pega para levar para a vida a partir de uma arte marcial tão incrível quanto o Aikido. Muito obrigado. Eu vou fazer como deve ser feito, né? Ficar de joelhos aqui e agradecer. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Sensei Fernando, no nosso Papo Vanguarda.